A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o irmão Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também do canal Experiência da Bíblia. Desde já estou passando aqui para estar deixando uma palavra de Deus para minha e para a sua meditação. Espero que você fique conosco até o término deste vídeo, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você a partir de agora. Mas primeiramente eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesse canal, nem nessa página Experiência da Bíblia, que você se inscreva, que você siga a nossa página e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu creio que o Senhor irá te recompensar, porque este foi um dos meios que eu encontrei para estar evangelizando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu e você não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Se nós podemos fazer algo para o Senhor, não podemos perder tempo, porque o Senhor Jesus, nós sabemos claramente que logo Ele estará retornando para buscar cada um de nós. E nós, como servo e filhos do Senhor, devemos o mais rapidamente possível pregar o Evangelho para que as pessoas da qual amamos possam ter um encontro sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu peço a você que compartilhe os nossos vídeos, que siga a nossa página Experiência da Bíblia e que você também se inscreva no nosso canal no YouTube. Quando você estiver dando uma passadinha pelo YouTube, se inscreve lá no nosso canal Experiência da Bíblia. E eu desde já agradeço a cada um de vocês. Hoje vou gravar esse vídeo com essa camisa aqui que eu ganhei de presente, que está escrito Ceará Moto. Eu recebi esse presente dessa camisa e eu disse, eu vou fazer um vídeo e vou estar divulgando o seu trabalho. Você que mora em Nova Serrana, se você tiver interesse, se tiver sua motocicleta precisando de algum ajuste, não deixe de passar no Ceará Motos. Fica aqui na Dulce Amaral, em Nova Serrana, e o bairro é Santana. E eu creio que você será bem atendido e você terá aquele desconto camarada. Venha, traga sua motocicleta e confira o trabalho do nosso irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês. A palavra que eu quero estar compartilhando com vocês se encontra em Mateus, capítulo de número 4, e o versículo é de número 18, a seguir, que assim está escrito. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos claramente que a Bíblia ela não está em ordem cronológica,
mas nós sabemos claramente que algumas partes dela, ela está sequenciada. Para mais proveito da nossa leitura, este é um texto que nós acabamos de ler, que ele está em sequência. Por isso eu peço o máximo da sua atenção para que você venha meditar nesta palavra que será ministrada a partir de agora. Muito bem, a palavra de Deus é bem clara em dizer que Jesus, ao voltar do deserto, da qual ele, depois que foi batizado no Rio Jordão pelo o servo de Deus João Batista, a Bíblia diz que aconteceu um evento extraordinário naquele momento. O que aconteceu? A Bíblia diz que após Jesus ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, ela pousa sobre Cristo e de repente é ouvida uma voz que vem diretamente dos céus dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, a quem eu escolhi, a quem eu ungi, a quem eu enviei. Esta foi as palavras de Deus naquele momento. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus saiu do Rio Jordão e foi conduzido. Ele foi levado, guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, ou seja, para ser testado. Jesus estava na sua forma humana e ele precisava, matar a sua própria carne para só assim ele começar a dar início ao seu ministério. E assim aconteceu que Jesus foi para o deserto e ali a Bíblia conta claramente, dizendo que Jesus ficou ali aproximadamente 40 dias em jejum. E nesses dias Jesus não comeu. Mas a Bíblia diz que nesse deserto Jesus não estava sozinho. Veja que a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Só que um certo ocasião naquele deserto, a Bíblia faz menção que apareceu por lá o Satanás, exatamente o próprio diabo, o principal. Estava lá e caçou de várias maneiras para fazer com que Jesus viesse não cumprir com o seu ministério. E a Bíblia diz que naquele período que Jesus estava com fome, o diabo se aproxima dele e começa a fazer algumas perguntas a Jesus e querendo que ele respondesse usando o seu poder. Veja que uma das perguntas, Satanás já começa dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele dizendo isso, a Bíblia deixa bem claro que Jesus o responde da seguinte maneira: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que Satanás não foi bem sucedido nesta primeira tentativa. Ele tenta enganar, manipular o Senhor Jesus no seu momento físico de fraqueza, para que ele viesse usar do seu poder para invalidar o que estava escrito pelo próprio Deus através dos profetas e até mesmo pelos seus servos. E nós vemos que Jesus não se deixou se enganar pelo diabo. Jesus utilizou a palavra para se defender. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dizendo:
a comida desta terra que eu comer agora, mais tarde eu terei fome novamente. Mas a comida que o meu Pai me dá, esta nunca vai cessar, ou seja, nunca terei fome novamente, porque as palavras do Senhor, o alimento do Senhor, a Bíblia é bem clara em dizer que é espírito de vida. Por isso que eu e você precisamos diariamente estarmos se alimentando da palavra de Deus, porque somente através da palavra de Deus é que nós temos cada vez mais ânimo, vigor e até mesmo esperança de buscarmos e de se aproximarmos cada vez mais da presença do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. A segunda tentativa, a Bíblia diz que o diabo transportou a Jesus para um lugar na cidade. Ou seja, ele fez com que Jesus saísse daquele deserto pelo momento de tempo, numa ilusão óptica. Outros afirmam que foi literalmente, outros dizem que foi psicologicamente, ou seja, na própria mente do Senhor, como se ele fosse transportado por um segundo. E Satanás apresentou a ele um alto do templo, ou seja, no pináculo mais alto do templo, e fez a seguinte pergunta e afirmação. Ou seja, ele disse novamente da seguinte maneira: e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Veja que o diabo mais uma vez tenta dizendo: Jesus, se tu és o Filho de Deus. Vê que na primeira tentativa ele disse: se tu és Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Na segunda tentativa ele vem com a mesma desculpa e com a mesma insistência, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se lança daqui abaixo, porque está escrito. Veja que Satanás agora está dando o seu argumento, usando a palavra, dizendo assim: está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e te tomarão pelas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Está escrito? Está escrito. Mas só que Satanás estava usando das suas artimanhas para dizer: Jesus, se tu és o Filho de Deus, tu podes lançar daqui abaixo e não vai te acontecer nada. Ou seja, prova para mim e para você mesmo se realmente você é o Filho de Deus. Jesus, na sua simplicidade e na sua obediência, que é isso que nós devemos aprender, que devemos ser obedientes em todo instante, em todo tempo. Não devemos agir por impulso e até mesmo por emoção, mas sim nós temos que agir com retidão e temor e tremor a Deus. Veja a resposta de Jesus. Jesus responde dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, palavra e palavra. Só que a palavra que estava vindo de Satanás era para provocar o Senhor. Ou seja, usando textos isolados para fazer com que Jesus usasse algo da qual Deus não tinha planejado naquele momento para o seu filho. Mas Jesus disse também, está escrito, que não tentarás o Senhor teu Deus. Outra tentativa, a Bíblia diz que Satanás, ele não se contém e ele faz mais uma tentativa. Veja que as tentativas deles é para que Jesus se revelasse diante dele. Olha para você ver. A ideia era que Jesus se revelasse
para ele se realmente ele era o Filho de Deus. E ele sabia, e Jesus também sabia, mas ele queria usar daquele momento de fraqueza do Senhor na carne para tentar o Senhor Deus, para fazer com que o Filho de Deus viesse se rebelar contra o próprio Deus. Ou seja, deixando de cumprir a ordem do próprio Deus para agora cumprir o mandado do diabo. Mas o Senhor, mais uma vez, foi vitorioso na sua resposta e Satanás foi envergonhado. Mas a Bíblia diz que Satanás ele não desistiu ainda. E tem mais uma tentativa, que diz assim: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Veja que a terceira tentativa do diabo é mostrar para Jesus que ele tinha toda a autoridade sobre aqueles reinos da terra, que ele teria todo o poder sobre aqueles reinos da terra, e ele faz uma promessa para Jesus, dizendo: olha, se você me adorares, se prostrar diante de mim, me adorares, eu te darei todos estes reinos para que você venha usufruir do melhor destes reinos que está diante de ti. Só que Jesus, mais uma vez, sabiamente e obediente ao seu Deus, da qual havia enviado para uma missão, ele responde claramente dizendo assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que, chegando os anjos, o serviram. Muito bem, nós já vemos um pouco do que Jesus passou no deserto. Agora Jesus, ele venceu 3 tentações que muitas das vezes as pessoas nos dias atuais que vivemos não suportaria nem a primeira. Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe muito bem que quando o povo saiu do Egito, você vai ver que as pessoas saíram até alegres, felizes, mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, eles esqueceram de todos os prodígios e de o livramento que Deus havia dado a eles. Depois que eles foram mais uma vez abençoados por Deus ao atravessar o Mar Vermelho, você vai ver que Deus fez algo grandioso para que todos aquele povo visse e contemplasse o livramento ainda maior que Deus havia dado a eles. Mas ao atravessar o Mar Vermelho, depois que eles viram o prodígio que Deus fez diante deles, a Bíblia vai dizer que agora eles sentem fome. Eles sentem fome. E a Bíblia deixa bem claro que eles começam a murmurar. Você sabe que não foi tão difícil para que eles, ao momento que eles sentiram fome, eles já começaram a esquecer tudo do que Deus era poderoso e o que Deus poderia fazer por aquele povo. Jesus passou por um deserto. E veja que ele não se rendeu e não se limitou nas coisas terrenas. Ele sabia da sua missão e sabia em quem ele acreditava, e ele sabia muito bem quem havia enviado ele. E por isso ele estava ali para um teste, e nesse teste ele foi aprovado. Mas veja que naquele teste das pessoas no deserto, eles não foram aprovados.
a ponto que o próprio Deus deixou bem claro, daquele povo que saiu do Egito, aqueles que murmuraram contra Deus, aqueles que cada vez mais buscava provocar a ira de Deus, o Senhor disse para Moisés claramente, fala para este povo, que esse povo de 20 anos para cima não entrarão na terra que eu os prometi que daria aos vossos pais, porque esse povo estão me provocando, ou seja, esse povo não para de me provocar. Não viste eles o que eu fiz no Egito, o livramento que eu dei a eles no Mar Vermelho? E assim excessivamente Deus foi fazendo coisas grandiosas. Mas aquele povo era como se as coisas acontecessem hoje e amanhã ele já esquecesse. Mas louvado seja Deus que Jesus passou por esse teste e foi aprovado para que eu e você agora desfrutasse das bênçãos de Deus e tivéssemos o privilégio de entrar na glória de Deus pela porta. E a Bíblia vai dizer ainda mais que o diabo, depois de tentar Jesus, ele foi embora porque ele não teve sucesso. A Bíblia vai dizer que nós, como os filhos de Deus, devemos resistir ao diabo. Eu e você resistindo ao diabo, ele fugirá de diante de nós. Mas o que nós vemos nos dias atuais são pessoas que estão ao contrário, eles estão resistindo a Deus, eles estão indo cada vez mais contra a vontade de Deus e fazendo a vontade do maligno. Esta é que é a verdade. Foi invertido. Em vez de eles resistir, de eles ficar firme e resistir todas as tentações do diabo, agora as pessoas, uma boa parte delas, estão resistindo à pessoa de Cristo. Quantos e quantos nós não ouvimos dizer, aonde nós temos passado, que as pessoas não toleram os cristãos, os crentes, e até mesmo não quer nem conversa com esse Jesus. Veja como as coisas mudaram de alguns anos para cá. As pessoas que antes vivia numa vida totalmente depravada, as pessoas que estavam andando diretamente para a perdição. Jesus, pela sua bondade e misericórdia, foi até o fim para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ser salvas. Mas nós vemos que as pessoas nos dias atuais, elas estão rejeitando este tão grande e maravilhoso convite da qual o Senhor está dando gratuitamente para mim e para cada um de vocês. Chegando no texto que lemos, a Bíblia diz que Jesus, depois de chegar do deserto, depois da prova, depois de ser aprovado, Jesus agora começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a chamar os seus discípulos para assim começar a dar início ao seu ministério. Nós vemos que Jesus, ao andando próximo do mar da Galileia, ele vê dois homens. Quem seriam esses dois homens? A Bíblia faz questão de mencionar o nome deles. Simão, chamado Pedro, e André. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lançando as redes. Aleluia! Eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. O que eu aprendo nessa palavra, primeiramente, que Jesus, ele está nos observando. Ele está te observando. E o que ele faz depois de te observar, depois de várias tentativas que você tem tentado conseguir algo, trabalhando, se esforçando e não está tendo sucesso, Jesus agora chega próximo deles e chegará também próximo de você e faz o seguinte convite. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem.
Tudo que aqueles homens não esperavam era uma palavra dessa. Eles poderiam esperar que Jesus poderia oferecer um investimento, uma forma mais diligente para eles pescar, para eles ser bem sucedido. Mas Jesus disse: olha, agora eu estou oferecendo algo totalmente diferente do que vocês é acostumado a fazer. Vocês são pescadores de peixe, mas se vocês virem comigo, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas sim vocês serão pescadores de homem. E a Bíblia diz que Pedro e André, creio eu, que eles olhando para Jesus diz: que homem usado, hein, senhor? Ele faz uma proposta dessa, chamando nós para abandonar esse nosso trabalho agora para nós ir pescar homens. E a Bíblia diz que esses homens foram. Vamos. Talvez eles foram dizendo: vamos ver o que vai suceder a mais adiante. Vamos fazer o que ele está mandando. E a Bíblia diz que eles largaram as redes, largaram os seus barcos e seguiram a Jesus. E mais adiante, a Bíblia diz que Jesus também vê mais dois jovens ou dois homens. Não sei se é a boa expressão jovem, mas acredito que são homens, porque a Bíblia faz menção que alguns deles eram casados. E quem eram eles? Tiago, filho de Zebedeu, e João. Os dois estavam fazendo o quê? Estavam junto com seu pai consertando as redes. Um estava lançando, os primeiros estavam lançando e os outros estavam consertando. A gente já aprende já de início aqui que tem os que lançam as redes, que são os evangelistas, que semeia, que vai para a batalha, e já tem outros que conserta alguns rompimentos que houve na rede. Por exemplo, digamos que eu sou um evangelista e eu estou indo fazer a pescaria. Só que quando eu faço essa pescaria, só que a Bíblia já menciona que é pescadores de homem. Como eu estou ganhando estas almas e trazendo para junto de mim, agora tem os que vão cuidar destas almas. Eu sou lançador, eu sou pescador e já tenho os. Sou o lançador, o pescador e já tenho os irmãos que são, aleluia, cuidador, ou seja, os que consertam. E nós devemos aprender que cada um tem o seu chamado. Jesus chamou esses 4 homens, os que lançavam as redes, e agora ele chama os que estavam consertando a rede. Veja também que esses 2 irmãos estavam com seu pai. E eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. E Jesus faz um convite para eles, dizendo: aleluia, glória a Deus. E chamou-os, Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Até aí nós vemos que mais 2 homens abandonam o seu trabalho, deixa o seu trabalho e agora passa a buscar e andar com Jesus. Que eu quero deixar para você a partir de agora uma palavra de Deus mais profunda é: quantos convites Jesus tem feito para você? Quantas vezes o Senhor tem te chamado? Você seria capaz de deixar alguma coisa para buscar o Senhor Jesus? Se é que realmente você sabe quem é Jesus? Se eu te perguntar quem é Jesus, o que você diria? Muitas pessoas têm informações muito erradas
da pessoa de Cristo. Muitas pessoas não sabem quem Ele é. E por não saber, muitas pessoas, por ouvir falar, por bocas e palavras de pessoas errôneas, que não têm amor e não têm o respeito, que não têm parentesco nenhum com os filhos da luz, mas sim que vivem no mundo de treva, fica denegrindo e até mesmo blasfemando e até mesmo dizendo coisas absurdas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia é muito clara e ela adverte que essas pessoas, elas serão punidas. Porque geralmente a pessoa não vai dizer nada contra alguém que você não conhece. Pessoas que nunca fez o mal a você. E essas pessoas diz todo tipo de palavrão e até mesmo diz coisas absurdas contra esta pessoa. Por isso elas pagarão, claro, muito caro por conta de dizer coisas absurdas. Muito bem. A Bíblia diz que estes homens deixaram algo para andar com Jesus. Mas nós sabemos que nos dias atuais as pessoas não querem deixar o seu acomodismo para ter um encontro pleno com Jesus. Se esta palavra tem falado com você, que você precisa urgentemente ter um encontro com Jesus, não perca mais tempo. Este é o convite. A palavra do Senhor está te convidando para que você ande com Cristo, para que você aprenda de Cristo, para que você possa entrar no céu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que muitas pessoas estão se enganando a si mesmo, dizendo: eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz que os que amam a Deus faz a vontade de Deus. Não pode de maneira nenhuma uma pessoa dizer que ama a Deus e não faz a sua vontade. A Bíblia diz que o filho faz a vontade do Pai. Não foi isso que Jesus deixou bem claro? Que ele veio a este mundo, não para fazer o que ele quer, mas ele veio para cumprir a ordenança do próprio Deus que o enviou. E assim nós, como os filhos obedientes, devemos também fazer o mesmo. Cumprir com as ordenanças da qual deixou o nosso Senhor para conosco. Agora eu te pergunto, você meu irmão, você minha irmã, a quem você tem obedecido? Você tem obedecido a Deus ou você tem obedecido ao diabo? Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele não veio senão a matar, roubar e destruir e fazer com que as pessoas sejam rebeldes e se rebelem contra o próprio Deus. Mas essas pessoas que fazem isso, haverá uma punição logo em breve. Por isso, desde já eu já te peço a você que você faça um autoanálise sobre a sua vida. A quem você está servindo? A quem você está obedecendo? É muito provável que algumas pessoas afirmam claramente que amam a Deus e que dizem que são filhos de Deus, mas que de maneira nenhuma faz a vontade de Deus. E essas pessoas acabam enganando a si mesmas. Por isso, se você é um verdadeiro filho de Deus,
você deve amar a palavra de Deus. Se você é um verdadeiro filho de Deus, você tem por obrigação servir a Deus. Por quê? É obrigado servir a Deus se você é filho realmente, você obedece o seu pai. E qual é a ordem do nosso Deus para conosco? Que nós ame primeiramente Ele sobre todas as coisas. E depois devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E seguir a paz com todos. Se você é uma pessoa que não tem paz consigo mesmo, você já está precisando urgentemente da presença de Deus. Você talvez já tenha visto e conhece pessoas que todos os dias estão mal-humorados, pessoas que estão todos os dias angustiados, pessoas que só pensam coisas negativas, pessoas da qual não tem ânimo, não tem um objetivo concreto. E por isso essas pessoas cada vez mais estão gerando coisas terríveis no seu próprio coração. E isso não é bom e não agrada a Deus. Porque o Senhor deixou bem claro que eu e você ficaríamos aqui nesta terra por um período de tempo. Ou seja, daqui a pouco tempo o Senhor virá nos buscar. Não foi essa a promessa que Jesus fez para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali andando e seguindo a Cristo? Ele disse: olha, não fique triste, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, cabe todo mundo. Mas é necessário que eu vá e faça o quê? Que eu prepare os lugares. Coisa maravilhosa, né, irmão? Saber que o lugar da qual estamos prestes a entrar será preparado pelo próprio Criador. Olha que maravilha! Você já foi em um hotel? Você já foi e você vê como quando você chega lá a recepção, quando você chega lá como as pessoas te tratam e como elas te mostram os quartos, como elas te oferecem coisas muito além do que você poderia imaginar? Exatamente. Se aqui na Terra, um lugar onde as pessoas são limitadas, onde as pessoas são falhas, onde as pessoas muitas das vezes erram e até mesmo decepcionam as pessoas, imagina só lá na glória, onde tudo é perfeito, onde tudo está além da nossa imaginação. Nós sabemos que estamos indo para a casa do próprio Deus. Meu Deus, que maravilha! Você parou para pensar nisso? Eu e você, nós estamos indo para a casa do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, tudo pertence a Ele. A terra pertence a Deus. Ele disse: a terra é minha. Foi o Senhor que disse: a terra é minha, o ouro é meu, a prata é minha. Tudo pertence ao Senhor. Mas Ele deixou bem claro que nada disso daqui permanecerá. Mas as palavras do Senhor permanecerá para sempre. Interessante é que Jesus deixou claro que as estrelas em breve cairão do firmamento e elas cairão sobre a terra. E a terra será devastada, a terra será destruída. E as pessoas acreditam que vão viver eternamente aqui nessa terra, como se elas tivessem a imortalidade. Mas isso não é bem assim. Eu e você só viveremos para sempre com Cristo Jesus. Porque aqueles que vivem sem Cristo, a Bíblia diz que essas pessoas serão totalmente mortas, dissipadas do meio do povo. E lá na eternidade,
para onde essas pessoas que rejeitaram a salvação por meio de Cristo Jesus, essas pessoas ficarão por toda a eternidade junto com Satanás e seus demônios, mostrando que realmente eles estão aonde o pai deles está. E Satanás, como é o pai da mentira e o pai do engano, assim as pessoas que vivem no engano e fazendo as coisas totalmente ao contrário do que Deus estabeleceu, essas pessoas farão parte da condenação eterna. E a Bíblia deixa bem claro, ainda para que nós entenda mais e mais a respeito desta palavra, diz que lá é lugar tão terrível, é um lugar de tanto tormento que é comparado à segunda morte. Veja que aqui na terra, quando você está passando por uma situação caótica, quando você está passando por uma angústia e até mesmo por um momento, pela situação devastada, você logo vem na sua mente de você acabar com todo o angústia e com todo esse problema e dificuldade. E o que as pessoas, muito delas, por não ter Jesus na sua vida, elas tiram a sua própria vida, achando que vai aliviar, achando que vai tranquilizar. Mas essas pessoas, em vez de elas estar tranquilizando, elas estão cada vez mais prejudicando ainda mais a sua situação. Porque a Bíblia diz que aqui na terra, por mais que você passe por momentos difíceis, por mais que você esteja sofrendo, essas coisas não se comparam com o que está por vir para aqueles que não tiver aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja, eu e você temos a oportunidade de entrar no céu pelas portas e ter uma vida de alegria, um gozo eterno, uma alegria incomparável, como jamais foi vista, como jamais foi celebrada. Esta é uma alegria que muitos e muitos só irão entender quando vê aquelas pessoas sendo levadas para a condenação eterna e ela estiver entrando para a glória, para permanecer com o Senhor para todo sempre. A Bíblia conta que Jesus contou uma história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Não é aquele Lázaro que ressuscitou após 4 dias, não. Jesus está contando uma história de um mendigo chamado Lázaro e de um homem rico. O que aconteceu com esses dois? A Bíblia diz que Lázaro estava sempre na porta daquele rico, esperando, nem quer que seja as migalhas que caísse da mesa daquele rico, para que ele saciasse ou matasse a sua fome. E isso não lhe era concedido, porque Lázaro, ele tinha alguns problemas físicos, ele tinha alguma enfermidade, que a Bíblia vai mencionar dizendo que os cães vinham e lambiam os seus ferimentos. Mas era um homem que passava por aquela situação, mas que tinha Deus na sua vida. Veja que algumas pessoas nessa terra vão andar enfermas, vão passar por situação, mas elas não deixarão de receber a sua recompensa na vida eterna. Já outras pessoas terão uma vida totalmente desoladamente ampla, buscando todos os prazeres da terra, usufruindo das melhores coisas deste mundo, mas perderão a sua salvação. E Jesus, contando esta história, ele disse, olha, o Lázaro, quando ele morreu, ele foi conduzido, ou seja, levado pelos anjos. Mas este homem rico, por ser avarento e por ser miserável, digamos assim, este homem, ao morrer,
ele foi sepultado. Veja a diferença de o servo de Deus quando morre levado pelos anjos, e um que não pertence a Deus, quando ele morre, ele desce à sepultura, ele é sepultado. Mas veja que a sepultura daquele homem, Jesus estava dizendo que não era só terrenamente. Jesus estava dizendo que aquele homem se achou no lago, ou seja, lá no lugar de tormento. E ele ficou desesperado. E quando ele olha do outro lado, ele avista aquele mendigo que muitos dias passava ali diante da sua porta, desejando comer as migalhas. E ele, levantando os olhos, ele vê Abraão e diz: Pai Abraão, permita que Lázaro... Olha, veja que o homem sabia até o nome do mendigo. E ele diz: permita que Lázaro toque o seu dedo na água e coloque na minha boca, ou seja, na minha língua, para que me refresque, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. E a resposta que veio para ele foi totalmente desanimadora. Que resposta que veio? Falou bem assim Abraão, dizendo: olha, o lugar que aqui que nós estamos, quem está aqui não pode ir até aí, e quem está aí não pode passar para cá. E ele disse: mas eu tenho mais irmãos, e eu te rogo que permita pelo menos que eu vá avisar a eles, para que eles também não venham parar neste mesmo lugar. E mais uma vez a resposta foi desanimadora para aquele homem. A resposta foi dizendo que ele não poderia de maneira nenhuma mais voltar para este mundo para sequer anunciar o que estava sucedendo com ele. Mas ele disse: olha, lá tem Moisés e tem os profetas, que eles ouçam eles. Se eles não ouvir eles que estão lá anunciando a palavra, muito mais acreditarão no morto. Esta foi a resposta que ele recebeu. Você pode ver que o homem ficou desesperado, ele ficou angustiado. Ele poderia muito bem acabar com o sofrimento dele naquela hora, não era tirar a sua própria vida? Não é isso que muitas pessoas fazem? Acham que vão tranquilizar tirando sua própria vida? Só que lá, meu irmão, não pode morrer mais. Por isso, aqui você acha que vai amenizar a sua dor tirando sua própria vida, mas isso não vai tranquilizar você. Apenas está começando o seu tormento. Por isso é melhor que você acredite no Senhor, permaneça no Senhor, para que logo, logo o Senhor venha prover o que você precisa e o que você necessita. Por isso devemos ficar muito atento mesmo, para que eu e você não perca a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque eu e você, fechando os olhos nesta terra, a Bíblia menciona em Hebreus dizendo que nós estaremos diante de Deus para o juízo, para o julgamento. Ali receberemos a nossa sentença de salvação ou de condenação. Eu não sei por que pessoas ainda, com a sua própria ignorância, acreditam que vai para o purgatório, como se purgatório existisse. A Bíblia diz que não existe, não tem possibilidade nenhuma de eu e você fazer algo e depois nós ser redimidos depois da morte. Não tem como. A nossa oportunidade é agora. Sabe por quê? Porque se tivesse apoio,
se tivesse suporte, se tivesse, como é que se diz, uma base bíblica para isso, Satanás poderia muito bem se arrepender e ser absolvido. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus Cristo, ele alcança eu e você nesta vida. Porque na outra que nos aguarda, na vida eterna, não alcança. Entendeu? Por isso que eu e você podemos fazer a nossa escolha agora. Não podemos perder tempo confiando. Não, nós vamos para o purgatório e lá nós passamos um dia lá e depois seremos salvos. Não acredite nisso. Isso é uma doutrina enganosa do diabo para que você acredite que você possa fazer o que quiser nesta vida para que depois você possa ser redimido quando você chegar do outro lado. Mas isso não é verdade. Isso é um engano e um falso ensinamento que entrou por meio de falsos profetas e enganadores. A minha Bíblia e a sua Bíblia, se você olhar com atenção, você vai ver claramente que depois da morte nesta vida, segue-se o juízo. Nós estaremos diante de Deus, não há refrescamento. Ou seja, não, você vai para aquele lugar, ali você vai passar um dia lá, depois você vai sair. Não existe isso, não tem apoio nenhum bíblico. Isso não é verdade diante da palavra de Deus. Por isso, existe dois caminhos. Não foi isso que Jesus disse? Existe dois lugares. Que lugares são esses? Primeiro caminho. O caminho estreito conduz à vida eterna. O caminho estreito representa você deixando as coisas do mundo e tendo uma vida totalmente voltada para Deus. Porque a partir do momento que você começa a fazer algumas, digamos, você começa a abandonar algumas práticas deste mundo, começa a fazer algumas renúncias deste mundo, você agora começa a andar em aperto. Por quê? Porque o mundo vai te oferecer de várias maneiras coisas para você ir totalmente contra o que o Senhor estabeleceu. Por isso que se torna um caminho apertado. Mas existe também um caminho largo, que você pode andar de qualquer maneira, você pode viver de qualquer jeito e acreditando nesse engano, dizendo que você terá outra oportunidade, que isso não é verdade. A sua oportunidade é nessa vida. Você partiu daqui, meu irmão. As suas orações não têm serventia nenhuma para quem já morreu. As suas orações não têm poder nenhum para inverter a situação de quem já partiu. Não pense nisso. Eu vou orar, eu vou pedir para que o Senhor coloque fulano num bom lugar. Não existe isso, meu irmão. Felizmente não existe isso. Eu posso orar por alguém? Pode. Quando? Enquanto ele vive. Enquanto ele está com você. Enquanto ele ainda está sobre essa terra. Você pode orar para que Deus o livre. Você pode orar para que Deus o abençoe. Você pode orar para que Deus o transforme. Você pode orar para que Deus o liberte. Você pode orar para que Deus dê a saúde. Isso você pode. E Deus, se a sua oração for sincera diante de Deus, assim será feito. Agora a pessoa que viveu numa vida totalmente bagunçada, não tinha compromisso com Deus, não respeitava pai e mãe, não tinha comunhão com as pessoas, mas antes queria ver só a derrota. Uma pessoa dessa, partindo sem Cristo, sem a salvação da qual Deus enviou a este mundo, ele vai para um bom lugar? Se é assim, isso é muito bom, irmão. Nós podemos viver num mundo totalmente desiludido, todo mundo bagunçado. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a minha salvação eu posso ir para refrescagem. Ou seja, eu posso ir para um lugar e depois pagar minha pena e depois ser salvo. Vê que isso aí não tem cabimento, irmão? Não existe cabimento. Não tem fundamento, não tem apoio bíblico, não tem base bíblica para isso. Se você pensa dessa maneira, que acha que vai para o purgatório, você precisa fazer uma leitura rapidamente da Bíblia.
você não lê Bíblia, você não conhece a Deus, você não sabe quem é a Deus, você pode até dizer que ama a Deus, que acredita em Deus, mas você está enganando a si mesmo, você não conhece a Deus e não conhece a palavra das Escrituras. Essa é a verdade. Talvez você não tenha gostado dessa expressão, mas eu preciso, irmão, eu preciso falar a verdade para que você não sofra a condenação eterna que está por vir. Satanás tentou de várias maneiras fazer com que Jesus não fosse aquela cruz para que eu e você não fosse salvos. Porque ele sabe que Jesus indo à cruz, agora eu e você temos a oportunidade de sermos salvos. E esta salvação está aí diante de mim e diante de você. Só basta eu e você acreditar e aceitar esse convite. Mas se você acha que você não merece, que você não é digno dessa salvação, você pode viver na sua vida totalmente desiludido e abertamente neste mundo depravado, um mundo que será destruído. Mas se você pensa em um dia viver eternamente com Deus, você precisa mudar a sua situação a partir de agora. Ah não, eu vou me preparar. Não, é agora. Você precisa tomar uma posição agora. Porque senão o Senhor te recolherá hoje e você perderá a sua salvação. E daí então não podemos mais fazer nada. Não há missa, não há oração, não há promessa, não há nada que podemos fazer. Mas agora podemos. Se você está me ouvindo, se você está me assistindo, nós podemos fazer algo por você agora. E por isso eu quero orar por você. Jesus convidou aqueles irmãos e eles largaram o que eles estavam fazendo e começaram a andar com Cristo. Faltou alguma coisa para eles? Nada faltou para eles. Porque é assim, irmão. O Senhor, quando Ele nos convida, é para que nós desapegue das coisas mundanas. Não é deixar de trabalhar, irmão. Não é deixar a família em si dizer, eu vou abandonar. Não. É você desapegar e começar a ter intimidade com Deus. É isso que Ele quer de mim e de você. Que nós passe a ter mais intimidade com Ele. Se você precisa, se você necessita de oração, eu vou estar orando por você a partir de agora. Senhor Deus, meu Pai, Pai Santo, Pai Glorioso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade e por esse privilégio. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que pararam para ouvir a Tua palavra e que o Senhor entre com providência sobre a vida deles, Pai, e que eles façam uma boa escolha, que eles tomem a decisão correta para que eles não sofram a condenação eterna. Porque sabemos e cremos que o tempo da salvação está chegando ao fim. Porque quando o Senhor retornar, Pai, aí não haverá mais escape para ninguém. Por isso, o Senhor está nos dando a oportunidade de hoje fazer a escolha certa. E que cada um, Senhor, que parou para ouvir a Tua palavra, que eles possam, Pai, vir meditar em cada palavra e que eles possam fazer a escolha certa. Para que eles saibam que sem o Senhor não tem como ser salvo. Mas somente pelo Senhor Jesus Cristo há salvação. Por isso eu te agradeço e que o Senhor abençoe a vida de cada um de uma forma poderosa e gloriosa em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, você, minha irmã. Não deixe de fazer a escolha certa. Busque o Senhor Jesus enquanto pode se achar. Não se apoie nessas mentiras e nesses enganos que estão ensinando aí, dizendo que há uma oportunidade no purgatório. Isso não existe. Isso é uma falsa doutrina, ensinamento de Satanás para que você viva uma vida totalmente depravada e perda sua salvação. Mas não caia nesse laço. Comece a buscar o Senhor Jesus Cristo e começar a fazer a diferença. Que é esse que o Senhor está procurando. As pessoas sinceras e verdadeiras. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo da Palavra de Deus. Se você ainda não deixou nada para buscar o Senhor,
comece a pensar nisso. O que você deixaria para buscar e fazer a vontade de Deus? Pense nisso e que Deus te abençoe.